Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer aqui, olha, uma pequena revisão sobre a nossa prova de sexta-feira, ok? Bom pessoal, primeiro a gente vai tratar aqui, olha, da soma dos ângulos internos de um polígono convexo, ok? Bom, a soma dos ângulos internos ela é dada por essa fórmula aqui, olha, onde SI vai ser a soma dos ângulos internos e N é o número de lados de um polígono, ok? Como é que a gente utiliza essa forma? Imagine que eu tenho aqui, olha, um polígono, certo? Que a gente tem aqui um quadrilátero e a gente quer determinar a medida de um ângulo, ok? E a medida desse ângulo vale x e a gente quer determinar essa medida. Bom, dessa fórmula aqui, a gente vai descobrir primeiro qual é a soma de todos esses ângulos internos desse polígono, ok? Então, vamos fazer aqui no cantinho. Olha, SI, que é a soma dos ângulos internos, é igual a N menos 2. N é o número de lados. Quantos lados que esse polígono tem? 1, 2, 3, 4 lados. Então, é 4 menos 2, ok? Quatro menos 2 vezes 180. Vezes 180 graus. Tranquilo? E aí a gente vai ter o seguinte, que SI é igual a 4 menos 2 é 2 vezes 180. E 2 vezes 180 é igual a 360 graus, ok? Então, a gente descobriu que a soma dos ângulos internos desse polígono é igual a 360 graus, ok? Então, pessoal, essa fórmula vai funcionar para qualquer polígono convexo, ok? Por exemplo, se eu colocar um polígono de 5 lados, no lugar do N a gente coloca 5 e resolve da mesma maneira. E no final a gente vai chegar em quanto vai ser a soma dos ângulos internos de um polígono de 5 lados. E assim por diante, ok? Dando sequência aqui, galerinha, a gente tem o seguinte. Bom, como a nossa soma dos ângulos internos vai ser igual a 360, a gente sabe o seguinte, que quando eu somar x mais 2x mais 120 mais 90, ok? Lembrando que esse ângulo aqui, olha, é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Essa soma desses ângulos internos tem que ser igual a 360 graus, ok? E daí a gente vai ter o seguinte, x mais 2x vai dar 3x, que é igual 3x, 120 mais 90 é igual a 210. Vai ser igual a 360 graus, ok? Bom, pessoal, como a gente quer a medida de x, a gente vai fazer o seguinte. 3x é igual a 360 menos 210, ok? O 210 estava somando, ele veio subtraindo. Então, a gente vai ter que 3x é igual a 360 menos 210, o valor é igual a 150. Bom, o 3, ele está multiplicando, ele vem dividindo. Então, x é igual a 150 dividido por 3. E 150 dividido por 3, o valor de x vai ser igual a 50 graus, ok? Então, pessoal, a gente descobriu que a medida de x aqui é 50 graus, ok? Para eu descobrir o valor dos outros ângulos, basta fazer as multiplicações, certo? Como aqui é 2x, basta multiplicar 50 por 2 e eu descubro o valor do ângulo B. Beleza, pessoal? Então, a gente prossegue dessa maneira para encontrar os valores dos ângulos de um polígono. Bacana. Agora vamos falar aqui um pouquinho a respeito de ângulo externo. Olha só, em um polígono regular, cada um de seus ângulos externos tem a mesma medida e a soma dos ângulos externos é sempre igual a 360 graus. Lá na página 448 da apostila 2, vocês vão encontrar um assunto falando a respeito disso, ok?
E como é que vai funcionar isso aqui, pessoal? Primeiro, polígono regular são polígonos em que todos os seus lados e os seus ângulos têm a mesma medida, ok? Então, todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos também têm a mesma medida. Eu coloquei aqui, olha, um polígono regular. Nesse nosso caso aqui, um quadrado. Todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos, olha, têm a mesma medida também, ok? Bom, o que a gente pode afirmar sobre os ângulos externos desse polígono? Bom, se aqui é 90, quanto é que falta para 180? 90 graus aqui também, certo? Aqui também vai ser 90 graus, aqui também 90 e aqui também 90. Dessa forma, o que a gente tem? Que sempre que nosso polígono for regular, cada um de seus ângulos externos tem o quê? A mesma medida. Olha aqui, ó, todos os ângulos externos têm a mesma medida. Faz sentido, né, pessoal? Se o ângulo interno, todos os ângulos internos têm a mesma medida, obviamente o ângulo externo, que vai ser o suplemento do ângulo interno, terão as mesmas medidas, não é? Beleza. Então, pessoal, se eu quero descobrir a medida de um ângulo interno, de um ângulo externo, o que eu faço? Bom, a soma não é sempre igual a 360 graus? Então, eu quero descobrir um ângulo externo de um polígono, ok? Nesse caso, eu vou descobrir a medida do ângulo externo desse quadrilátero aqui, que é um quadrado. Bom, a soma de todos os ângulos externos é sempre igual a 360 graus, certo? Ou seja, quando eu somo esse ângulo mais esse, mais esse, mais esse, a soma é 360 graus. Quantos ângulos externos que eu tenho aqui? Eu tenho 4, não é? Então, basta dividir 360 por 4 e eu vou descobrir a medida do ângulo externo. Como todos eles são iguais, 360 dividido por 4 é igual a 90 graus, ok? Então, a medida do ângulo externo de um polígono regular é sempre, elas são sempre iguais, e para eu descobrir essa medida, basta eu pegar 360 e dividir o quê? Pela quantidade de lados que tem no polígono. Porque a quantidade de lados que eu tenho no polígono vai dizer quantos ângulos externos eu tenho. Nesse caso, eu tenho 4 lados, 4 ângulos externos. Bacana? Coloquei um exemplo aqui, olha. Olha o nosso exemplo aqui, olha. Calcule a medida de um ângulo externo de um decágono. Galerinha, eu quero o ângulo externo de um decágono, certo? Eu sei que a soma desses ângulos externos será 360 graus. Quantos lados que eu tenho em um decágono? Eu tenho 10 lados, ok? Então, para eu descobrir a soma de cada um deles, basta dividir por 10. Ou seja, um ângulo externo de um decágono será igual a 360 dividido por 10, 36 graus, ok? Como todos eles são iguais, cada um desses 10 ângulos terá a medida de 36 graus. Tranquilo? Agora a gente vai fazer aqui uma revisão sobre potência e sobre suas propriedades. Bom, um número elevado a um expoente, pessoal, nada mais vai ser do que esse mesmo número multiplicado n vezes. Como é que funciona isso? Por exemplo, se eu tenho 2 elevado ao cubo, o expoente aqui, olha, vai me dizer quantas vezes eu devo multiplicar 2 por ele mesmo. Então, isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2. Como o expoente é 3, eu vou multiplicar o 2 3 vezes aqui por ele mesmo, ok? E 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8, ok? Outro exemplo, se eu tenho 3 elevado à quarta, isso aqui é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ok? Então, o expoente vai me dizer quantas vezes eu vou multiplicar a minha base por ela mesma. Bacana? E aí a gente tem a propriedade da multiplicação de potências de mesma base, pessoal. Sempre que a gente tem bases iguais na potência, a gente vai conservar a base. No caso, as duas bases são iguais, então conserva a base que é A e soma os expoentes. N mais M. Ok? Vamos aplicar essas propriedades aqui, olha. A base é a mesma, não é? A base é 2. Então, a gente conserva a base e soma os expoentes. 4 mais 8. Isso aqui é 2 elevado a 4 mais 8
12. Tranquilo? Bom, a base é a mesma, a gente conserva a base que é 3 e soma os expoentes, 2 mais 5. Isso aqui vai ser igual a 3 elevado a 2 mais 5 é igual a 7. Bacana? Então, multiplicação, pessoal, bem simples. Conserva a base, soma os expoentes. A divisão, pessoal, vai ser o contrário. A gente vai conservar a base, olha, sempre que as bases são iguais. E subtrai os expoentes, então, que é n menos m. Bacana? Vamos aplicar essas propriedades aqui. 8 elevado à quarta dividido por 8 ao quadrado. Isso aqui é 8. A base, certo? É a mesma, conserva a base. E subtrai os expoentes. 4 menos 2. Então, isso aqui é 8 elevado ao quadrado. 3 elevado à sexta dividido por 3 elevado ao cubo. Isso aqui é 3 elevado a 6 menos 3, que é igual a 3 elevado a 3. Beleza? Aqui, pessoal, eu deixei um exemplo que vocês podem encontrar lá na página 465 e tem mais exemplos lá para vocês resolverem e treinarem. Bom, eu quero reduzir essa expressão aqui, olha, em uma única potência. O que eu vou fazer? A gente tem que lembrar de fatorar os números, ok? Vou fazer no cantinho aqui, olha. Vou fazer nesse cantinho aqui de cima. Primeiro, pessoal, a gente tem 81. 81 dá para dividir por 3, vai dar 27. Por 3, que vai dar 9. Por 3, que dá 3. E por 3, que dá 1. Então, a gente pode dizer que 81 é a mesma coisa que 3, olha. 1, 2, 3, 4. 3 elevado à quarta potência. 3 elevado à quarta vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81, ok? 27, pessoal, a gente pode escrever da seguinte maneira. 27 dá para dividir por 3, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. E dá por 3, que dá 1. Então, a gente pode falar que 27 é 3 elevado ao cubo, ok? Por quê? Porque quando a gente fatora o 27, aparece o 3 aqui, olha, 3 vezes. E se a gente fizer 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 27. Por fim, pessoal, 243 dá para dividir por 3, que vai dar 81. Dá por 3, que vai dar 27. Dá por 3, que vai dar 9. Por 3 de novo, que vai dar 3. E por 3, que vai dar 1. Ok? Então, a gente pode dizer que 243 é 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 3 elevado à quinta, ok? Substituindo esses valores aqui, a gente vai ter o seguinte, pessoal. 81, a gente viu que é 3 elevado à quarta. Vezes 27, nós vimos que é 3 elevado ao cubo. Dividido por 243, nós vimos que é 3 elevado à quinta, ok? Bom, de acordo com as propriedades que a gente viu acima, a gente vai ter o seguinte. Como as bases são as mesmas aqui, o que a gente pode fazer? Em cima é a multiplicação. Conserva a base, soma os expoentes. 4 mais 3. Isso aqui está sendo dividido por 3 elevado à quinta. Então, galera, isso aqui é 3 elevado a 4 mais 3 dá 7, dividido por 3 elevado à quinta, ok? Divisão de potências de mesma base, pessoal, é o que a gente viu anteriormente aqui, olha. Conserva a base, subtrai os expoentes. 7 menos 5, ok? Bom, então o resultado disso aqui vai ser 3 elevado a 7 menos 5, 2. Bacana? Se a gente quiser resolver mais, 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é igual a 9. Bom, outra propriedade que a gente tem aqui é a seguinte, pessoal, potência de potência. E a gente viu que sempre que a gente tem potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Olha aqui, a nossa base aqui é A elevado a M vezes N. Vamos treinar aqui. A base aqui é 3 e a gente multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. A base aqui nesse outro exemplo é X.
E multiplico os expoentes. 5 vezes 4, 20. X elevado a 20. Bem tranquilo, né? Bom, eu deixei aqui, olha, para vocês darem uma observada. Lá na página 464 da apostila 2, a gente tem uma síntese a respeito disso. Bom, outra coisa que a gente tem que falar aqui, olha, é sobre o expoente negativo. Sempre que eu tenho um expoente negativo, pessoal, a gente pode transformar esse expoente aqui em positivo fazendo o inverso da base, ok? E como é que vai funcionar isso? E sempre, quando a gente fizer o inverso da base, o expoente ele fica positivo. Bom, alguns exemplos aqui, pessoal. Nós temos 2 elevado a menos 2. Quem é o inverso de 2? O inverso de 2 é 1 sobre 2, certo? Isso aqui vai ficar elevado ao expoente positivo agora. Tranquilo? Só que o que a gente vai ter? 1 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 1, certo? Sobre 2 elevado ao quadrado. Bacana? Esse expoente aqui, pessoal, a gente distribui tanto no numerador quanto no denominador. Como o numerador é 1, 1 elevado a qualquer potência é sempre 1. Então, o expoente ele ficou o quê? Positivo aqui no denominador, certo? Outro exemplo. Y elevado a menos 4. O inverso de y, pessoal, é 1 sobre y. E o expoente vem aqui para baixo com um sinalzinho de mais. Com um sinal de positivo, beleza? Bom, pessoal, a base aqui agora é 2 quintos. Quem é o inverso de 2 quintos? É 5 sobre 2, ok? E o expoente fica positivo. Quem é o inverso de 1 sobre 2, pessoal? É 2 sobre 1, elevado a 3. Só que 2 sobre 1, pessoal, é a mesma coisa que 2. Então, vai ficar 2 elevado ao cubo, positivo. Bacana? A gente tem lá na página 467 uma síntese a respeito disso também e vários exercícios que vocês podem treinar. Agora, eu coloquei aqui o expoente fracionário. O que vai ser esse expoente, pessoal? Toda vez que a gente tiver uma base elevada ao expoente fracionário, a gente vai poder fazer isso, olha. Colocar na raiz. E o numerador da minha fração vai virar a potência da minha base e o denominador vai virar o índice da raiz, certo? A gente fala da seguinte maneira: quem está no sol vai para a sombra aqui, não é? Dentro da raiz. Quem está na sombra vai ficar no sol aqui fora da raiz. E como é que vai funcionar isso? Quem é 4 elevado a 2 terços? Isso aqui é a raiz, certo? De 4. Quem está no sol aqui é o 2, não é? Então, ele vai ser a potência da minha base, ok? O expoente da minha base. Quem está na sombra, que é o meu denominador, é o 3. Então, o 3 vai ser o índice da raiz, ok? 16 elevado a 1 meio, pessoal. Isso aqui é a raiz de 16 elevado a 1. E o índice da raiz vai ser o 2. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 16 elevado a 1, ok? Então, basta lembrar. Quem está no sol vai para a sombra. Quem estava na sombra vai ficar no sol aqui, beleza? Bom, a gente tem que comentar um pouquinho também a respeito da radiciação, ok? A gente viu o seguinte, que a raiz de 25, pessoal, é igual a 5, pois 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Então, pessoal, a raiz de 36 vai ser igual a 6, pois 6 elevado ao quadrado é igual a 36, ok? A raiz cúbica de 8, galerinha, vai ser 2, pois 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então, pessoal, raiz quadrada vai ser o quê? Um número positivo que multiplicado por ele mesmo deu o número que está aqui dentro da raiz, ok? A gente sabe que a raiz de 25 é 5, porque 5 vezes ele mesmo, ou seja, 5 ao quadrado, é igual a 25, ok? A raiz cúbica, olha, de 8 vai ser 2, porque 2 elevado ao cubo é igual a 8, ok? Então, quando a gente fala de raiz quadrada, é um número que multiplicado por ele mesmo
dê o número que está aqui, olha, dentro da nossa raiz, certo? E a gente também falou o seguinte, a gente falou a respeito dos lados de um quadrado, certo? Olha, quanto mede o lado do quadrado cuja área mede 16 centímetros quadrados? Então, galera, eu desenhei um quadrado aqui, a gente sabe que essa área aqui, olha, ela mede 16 centímetros quadrados. Eu quero saber o valor do lado, ok? Galerinha, para fazer isso, basta fazer o quê? Descobrir um número que multiplicado por ele mesmo dá 16. Bom, a resposta só pode ser 4, né? Então, o lado desse quadrado é o quê? 4 centímetros. Ou seja, quando eu tenho uma área de um quadrado e eu quero descobrir o lado, basta eu extrair a raiz quadrada da área, não é? Qual que é a raiz de 16? Um número positivo que multiplicado por ele mesmo é igual a 16. É 4. Então, o lado do quadrado, 4 centímetros, ok? Então, raiz, pessoal, radiciação é isso aí, beleza? Bom, coloquei aqui apenas para a gente relembrar que quando a gente tem uma raiz de uma fração, basta fazer o quê? Extrair a raiz tanto no numerador quanto no denominador. A raiz de 16 a gente viu que é 4 e a raiz de 25 é 5. Então, a raiz quadrada de 16/25 é 4/5. Bacana? Bom, agora eu vou falar aqui a respeito de multiplicação, potenciação e divisão de expressões algébricas. Bom, a gente já comentou em sala de aula que sempre que a gente tem multiplicação ou divisão ou potência de expressão algébricas, a gente sempre começa multiplicando os coeficientes. E os coeficientes, galerinha, são esses números aqui, olha, que estão acompanhando as nossas expressões. Bacana? Como a gente tem uma multiplicação aqui, vamos começar primeiro pelos coeficientes. 2 vezes 4 é igual a 8. E agora a gente passa aqui, olha, para as nossas variáveis. E aqui, pessoal, a gente vai relembrar das regras de potência. Olha, x ao cubo vezes x ao quadrado, a gente conserva a base é a mesma, não é? Que é x, e somos expoentes. 3 mais 2 é igual a 5. Agora a gente vai passar o quê? Para o y. Olha, lembrando, a gente não pode esquecer que quando a gente não tem nada no expoente, o expoente é sempre 1. Y elevado a 1 vezes y elevado ao cubo, a gente conserva a base que é y e somos expoentes. 1 mais 3 é igual a 4. Então, a resposta, 8x à quinta, y elevado à quarta, ok? Outro exemplo aqui, pessoal, é o seguinte, olha, quando a gente tem uma multiplicação, olha, a gente tem uma expressão dentro do parêntese, a gente vai fazer o quê? Distribuir essa multiplicação aqui, olha. Como é que vai ficar? Multiplicando os coeficientes, olha, 5 vezes 3, 15. A vezes x ao quadrado A. Olha, como não tem x nenhum multiplicando x ao quadrado aqui, a gente apenas repete o x ao quadrado. O expoente do A aqui é 1, certo? Então, a gente conserva a base e somos expoentes. Então, vai dar A, 1 mais 1 é igual a 2. 5 vezes menos 4, pessoal. Isso aqui vai dar menos 20, ok? A vezes A, olha, conserva a base, somos expoentes. 1 mais 1, 2. Como não tem ninguém multiplicando o B aqui, olha, basta repetir o B. E acabou a nossa continha, beleza? Agora a gente vai para a divisão de expressões algébricas, pessoal. A mesma coisa, olha. 3 dividido por 2. Pessoal, se vocês quiserem colocar 1,5 ou apenas deixar o 3 sobre 2, tá certo, viu? Fica a critérios seus. Agora a gente vai para a divisão aqui, olha, dos polinômios. M ao cubo dividido por m elevado a 1, a gente conserva a base que é m, subtrai os expoentes. 3 menos 1 dá m ao quadrado, ok? N à quarta dividido por n elevado a 1, conserva a base que é n, 4 menos 1, 3. Prontinho. Outro exemplo aqui para a gente resolver. 6
x ao cubo dividido por 2x à quinta. Pessoal, primeiro a divisão, olha, dos coeficientes. 6 dividido por 2 dá 3. X ao cubo dividido por x, olha, a gente conserva a base, subtrai os expoentes, vai ficar 3 menos 5. E isso aqui, olha, é igual a 3 elevado a x, é igual a 3 que multiplica x elevado 3 menos 5 menos 2, ok? Se eu quiser enfeitar mais um pouquinho aqui, pessoal, a gente pode escrever que isso aqui, olha, é 3 que multiplica x elevado a menos 2, a gente sabe que esse expoente pode ficar positivo calculando o inverso de x, né? O inverso de x é 1 sobre x elevado ao quadrado, ok? E isso aqui, olha, é igual a 3 vezes 1 dá 3 sobre x ao quadrado, beleza? Mas qualquer uma dessas respostas aqui, olha, está certa, pois elas representam a mesma coisa. Bom, pessoal, quando a gente tem um polinômio aqui, olha, uma expressão algébrica elevada a uma potência. Da mesma forma, pessoal, primeiro o coeficiente, né? 1/3 elevado ao cubo vai ser 1 sobre 27, ok? Por quê? Porque isso aqui, olha, é 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3, que vai dar 1 sobre 27. Agora, a gente vai para aquela regrinha de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. O expoente do B é 1, o expoente do C é 1. Então, primeiro, conserva a base. A base é A, multiplica os expoentes. O expoente do A é 2 vezes 3, que vai dar 6. Conserva a base é B, multiplica os expoentes. O expoente do B é 1, 1 vezes 3 dá 3. A mesma coisa com o C. Conserva a base, multiplica os expoentes. C elevado a 1, então é 1 vezes 3, que é igual a 3. E tá aí a nossa resposta. Bom, outro exemplo aqui, a gente tem o seguinte, mn elevado ao quadrado. A gente sabe que o expoente de cada um deles aqui é 1. Então, a gente conserva a base. Quem é a base? M. 1 vezes 2 dá 2. Conserva a base, que é n. 1 vezes 2 é igual a 2. Beleza? A gente nada mais fez do que pegar isso aqui, olha, e multiplicar os expoentes aqui. Outro exemplo aqui, pessoal, para a gente encerrar essa parte de expressões algébricas é o seguinte, olha, menos 7rs vezes menos 3r ao quadrado vezes menos 4rs ao quadrado. Primeiro a gente vai multiplicar os coeficientes, ok? Vamos lá, olha, menos vezes menos vai dar mais, e mais vezes menos, menos. 7 vezes 3, 21, e 21 vezes 4 é igual a 84. Agora a gente passa para as nossas letras aqui, né? Olha só, o expoente do R é 1, do S é 1. O expoente do R aqui é 1 também. E a gente vai multiplicando onde tem R e onde tem S. Começando primeiro pelo R. Vamos lá. R, R e R aqui. Então, a gente conserva a base e vem somando os expoentes. Ó, o expoente do R aqui é 1. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 1 vai dar R elevado à quarta. Agora vai para o S, pessoal. Conserva a base, que é S, e vem somando. Olha, S elevado a 1. Aqui não tem S e aqui tem S elevado ao quadrado. Então, 1 mais 2 é igual a 3. E acabou aí. Outra divisão aqui de polinômio, galerinha, a gente tem o seguinte, olha. Primeiro, 16 dividido por 4 vai dar 4. M ao cubo dividido por M elevado a 1, conserva a base, que é M. 3 menos 1, 2. N ao quadrado dividido por N, conserva a base, que é N. 2 menos 1 é 1. E esse 1 a gente não precisa colocar, ok? Então, a resposta, 4m ao quadrado, N. Bom, pessoal, falando aqui para a gente finalizar a respeito de equação e inequação. Sempre que a gente tem uma equação, a gente tem que achar o valor de quem? Do x, que é a nossa incógnita, ok? E para eu fazer isso, eu vou fazendo algumas operações aqui
de modo que eu consiga deixar o x isolado apenas em um lado, ok? Então, eu quero deixar apenas o x de um lado e os números do outro lado. O que eu faço, então? Olha, primeiro, esses 5 aqui, olha, ele está me atrapalhando. E a gente sempre passa para o outro lado da igualdade com o sinal inverso, ok? Com a operação inversa. Então, a gente vai ter o seguinte aqui, olha. 4x é igual a x mais 3, o 5 que estava positivo aqui, bem negativo, ok? Agora, esse x que está positivo, a gente vai passar ele para cá, negativo. Então, a gente vai ter o seguinte, 4x menos x é igual 3 menos 5 vai dar menos 2, ok? Apenas fiz essa soma aqui. Bom, 4x menos x dá 3x, é igual a menos 2. Agora, pessoal, esse 3 está multiplicando x, ele desce dividindo 2, ok? Então, a gente vai ter que x é igual a menos 2 sobre 3. E a gente encontrou o valor do nosso x, ok? E a gente fala que esse x aqui, ó, ele é a solução, ok? A gente pode colocar aqui, ó, solução menos 2 sobre 3. E a gente também fala que esse x aí, ó, esse valor menos 2/3, vai ser a raiz da nossa equação. E o que significa ser a raiz? Significa que quando eu substituo menos 2/3 aqui no valor de x, eu vou obter o que aqui? Eu vou obter uma igualdade. Ou seja, essa equação, essa igualdade aqui, olha, ela vai ser verdadeira quando x for igual a 2/3. Beleza? Então, se a gente quer encontrar a raiz, a gente quer encontrar o valor de x, ok? E se a gente quer testar se um número é raiz da equação, o que eu posso fazer? Pegar esse número, substituir no valor de x e verificar se a igualdade permanece. Outro exemplo aqui é o seguinte, pessoal. 2a sobre 5 menos 5 é igual a 2. Primeiro, pessoal, esse 5 está negativo, ele vem positivo. Então, a gente tem 2a sobre 5 é igual a 2 mais 5. Bom, então a gente tem que 2a sobre 5 é igual a 2 mais 5, 7. Agora, esse 5 aqui, galerinha, ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, a gente tem que 2a é igual a 7 vezes 5. Então, 2a é igual a 35, ok? Esse 2 aqui, ele está multiplicando o a e desce dividindo. Então, a é igual a 35 sobre 2. E está aqui a nossa resposta. Então, a gente pode escrever que a solução dessa equação é igual a 35 sobre 2. Beleza? Quando a gente trata de inequação, pessoal, a gente vai resolver da mesma maneira. A única coisa que muda é o sinalzinho aqui, olha. Antes a gente tinha uma igualdade, agora a gente tem uma desigualdade, ok? Se eu quero encontrar o valor de x, a gente vai ter o seguinte. O 8 que está positivo aqui, olha, ele vai negativo. Então, x tem que ser menor do que 5 menos 8. Ou seja, x tem que ser menor. 5 menos 8 dá menos 3, ok? E a gente chegou nos valores de x. Outra coisa que muda também é o seguinte. Na equação, a gente encontra uma solução para a equação, certo? Na inequação aqui, olha, qualquer valor que seja menor que menos 3 vai servir para tornar essa inequação aqui verdadeira, ok? Então, por exemplo, se eu pego x igual a menos 4, menos 4 é menor do que 3, não é? Vamos substituir menos 4 na equação aqui, olha, no lugar do x eu vou colocar menos 4. Então, a gente vai ter que menos 4 mais 8 é menor do que 5. Menos 4 mais 8, pessoal, é 4. E 4 é menor do que 5.
Então, para qualquer valor de x menor que menos 3, essa inequação aqui vai ser verdadeira, beleza? Uma observação que eu coloquei aqui, pessoal, é que ao resolver uma inequação, quando a gente multiplica ou divide por um número negativo, a gente tem que lembrar de fazer o quê? De inverter o sinal, ok? Então, por exemplo, se eu tenho menos 2x maior do que 8, bom, como eu quero o valor de x, esse menos 2 que está multiplicando, ele vem dividindo. Então, x tem que ser maior do que 8 dividido por menos 2, certo? Como eu estou dividindo por um número negativo aqui, eu vou lembrar de fazer o que? De inverter o sinal. Se o sinal é de maior, ele vai virar menor, ok? Então, x tem que ser menor do que 8 dividido por menos 2, menos 4. Beleza? Então, a gente não pode esquecer disso. Por que a gente inverte o sinal, pessoal? Presta atenção aqui, ó. 11 é um número maior do que 8, não é? Se eu multiplicar os dois lados aqui por menos 1, eu vou chegar em menos 11 maior que menos 8, certo? Multipliquei 11 por menos 1, deu menos 11. E 8 por menos 1 deu menos 8. Só que menos 11 não é maior que menos 8. Menos 11 é menor que menos 8. Por isso que quando a gente multiplica ou divide por um número negativo, a gente tem que fazer o quê? Para continuar valendo aqui, olha, a gente tem que inverter o sinal, beleza? Bom, pessoal, para finalizar, a gente tem as equações do segundo grau com esse tipo aqui, olha. Ax ao quadrado mais b. E como é que a gente resolve? Bom, primeiro a gente quer deixar o x isolado, certo? Em um lado só x. Então, esse 4 que está multiplicando, ele desce dividindo. Então, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 24 sobre 4. Ou seja, x ao quadrado é igual a 24 sobre 4 é igual a 6. Agora, a gente quer retirar essa potência aqui, né? Esse quadrado. Toda vez que a gente faz isso, pessoal, olha, o 4 estava multiplicando, veio dividindo, não é? Então, a gente fala que a gente passa para o outro lado da igualdade com a operação inversa. E a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, a gente vai ter que x é igual a raiz quadrada, né, de 6. Porque a raiz quadrada é o inverso da potência do expoente 2 aqui, certo? Só que a gente tem que lembrar também que toda vez que a gente passa essa potência de 2 aqui com a operação inversa, que é a raiz quadrada, a gente tem que colocar o mais ou menos aqui, ok? Por quê? Por exemplo, se a gente tem x elevado ao quadrado é igual a 36. Isso aqui ficaria qual número que elevado ao quadrado dá 36? Olha, 6 elevado ao quadrado é igual a 36. E menos 6 elevado ao quadrado, pessoal, também é igual a 36, ok? Por isso que a gente coloca o mais ou menos aqui quando a gente passa como raiz, para a gente pegar tanto a resposta positiva quanto a negativa, ok? Então, as raízes dessa equação aqui, olha, podem ser tanto mais raiz de 6 ou menos raiz de 6, ok? Outro exemplo aqui para a gente finalizar é o seguinte. 3x ao quadrado menos 192 igual a zero. Primeiro, o 192 que está negativo, ele vai positivo, ok? Agora o 3 está multiplicando, desce dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 192 dividido por 3, ok? Então, galerinha, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 192 dividido por 3, vai dar 64, ok? E daqui, lembrando que a gente passa sempre com a operação inversa. E a operação inversa do expoente 2 é a raiz quadrada, ok? Então, a gente fala que x é igual mais ou menos a raiz de 64.
Então, x vai ser igual a mais ou menos, raiz de 64 é 8, ok? Vamos ver se está certinho? Olha, 8 mais 8 elevado ao quadrado, 64. Menos 8 elevado ao quadrado, 64. Então, a gente fala que mais ou menos 8 podem ser as raízes dessa equação ou as soluções dessa equação, ok? Como a gente tem aqui, olha, o grau da nossa equação é 2, né? Então, a gente vai ter duas raízes, tranquilo? Bom, só para título de curiosidade aqui, pessoal, se eu tivesse x elevado ao cubo igual a 8, por exemplo, a gente teria o quê? Que x é igual a raiz cúbica de 8, ok? Porque a operação inversa da potência de 3 é a raiz cúbica, viu? Aqui é apenas como curiosidade mesmo. Bom, galerinha, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Vão na apostila, resolvam os exercícios, treinem que vocês não terão dificuldades na prova, ok? Galerinha, um forte abraço para vocês, bons estudos e até a próxima.